Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Mães Conectadas, esse podcast mais atípico do Mato Grosso do Sul. Eu sou Renata Maier e hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante e bem delicado, que é a rede de apoio materna. Está aqui conosco a psicóloga Fabiela Selle. Muito obrigada, Fabielle, por aceitar o convite. É uma honra ter você aqui e partilhar do seu conhecimento. Obrigada, eu que agradeço o convite. Tá? Obrigada. E antes da gente começar, eu quero agradecer aos apoiadores desse episódio, que é a Regalos Decor, a Infantile Clínica de Fonoaudiologia e Ecoterapia Dourados. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Vamos lá. Fabiela, estamos aqui conversando sobre rede de apoio. É um assunto tão delicado, né, Fabiela? A gente conversou muito sobre isso antes de iniciar o podcast, quando eu fiz o convite a você, e é um assunto que eu acredito que se estende em várias vertentes, né? Porque nós temos a rede de apoio para maternidade atípica, para maternidade normal, e a mãe, quando ganha o bebê, tá ali com os hormônios à flor da pele, tá buscando se entender, e essa rede de apoio, como que funciona? Vamos começar do início. O que é uma rede de apoio? A rede de apoio, ela é necessária e fundamental para que essa mãe tenha qualidade de vida e saúde mental. É necessário uma aldeia, como diz o provérbio africano. É necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. E essa aldeia, ela é extremamente necessária para uma criança típica. Uma criança atípica, ela é necessária ao quadrado. É verdade. Extremamente necessária. Porque há um desgaste muito maior dessas mães e há uma necessidade muito grande desse apoio cotidiano. Não apoio também episódico, mas um apoio cotidiano. Nas atividades práticas, cotidianas da vida. No dia a dia, né? No dia a dia. É porque eu percebo, assim, a rede de apoio que muita gente vê nas redes sociais, são muitos elogios, né? As mães atípicas, as mães que têm os filhos, vamos dizer, normais, né? Enfim. Mas nós mães, você como mãe também, a gente sabe que a gente está tentando dar o melhor dia após dia. Mas a rede de apoio, ela é essencial para a saúde mental também, né? Porque eu falo por mim, assim, com a Giovana, eu tive uma rede de apoio mais facilitada, vamos dizer. Mas com o Matheus com todas as suas limitações, isso já não foi mais realidade. Então vem a questão da solidão, né? E isso machuca e dói muito. Você vê muitas mães perdidinhas por aí. Sim. Ao longo desses anos, meu filho é autista, né? As pessoas que ainda não sabem, ele é autista, nível 3 de suporte, tem 8 anos. E ao longo da jornada, eu escutei muitos relatos de outras mães que estavam à minha frente com seus filhos mais velhos e também aquelas que estavam chegando com algumas queixas de algumas mães que estavam anos à frente, porque eu não estava vivendo isso ainda. Ela fala, eu não sei o que fazer. Eu fico andando com ele aqui na frente, ele fica apavorado, ele começa a se bater, ele começa a se machucar. E hoje eu vivo isso com o meu filho. E ela tinha razão. E eu leio bastante, tem muita informação sobre o autismo, porque eu tô nesse ciclo, né? E eu estou chegando. Você está chegando. Eu estou nesse lugar, né? Há 8 anos. Existem informações tão confusas. Tem pessoas que chegam perto do meu filho, por exemplo, e dizem, ele não gosta de toque, né? Não pode tocar nele, né? Pode. Generaliza, ele gosta, né? De tocar. Situações. Nossa, eles são tão inteligentes. Meu filho tem deficiência intelectual. Então, existem informações. Só que nós que bebemos dessas informações há muito tempo, que estudamos e que buscamos por conta dos nossos filhos, porque tudo que eu fiz ao longo da minha vida de estudar sobre autismo não foi para minha área profissional, foi para o meu filho. Para a prática do dia a dia exatamente, com seu filho. Para entender, para
para procurar caminhos para melhorar a qualidade de vida dele e a nossa também. Sim, é porque é uma demanda muito grande, né, Fabiela, a gente tratar de tudo isso, e a gente sabe que tem muitas mães que não têm rede de apoio, não tem nada Estão de rede. sozinhas. Estão sozinhas. Um caso muito atual foi da mãe que matou o filho e depois se matou, agora semana passada, né? No Distrito Federal. No Distrito Federal. E isso porque anunciaram, mas se você pegar os índices de suicídio de mães e não de crianças autistas, é muito grande. Sim. Então, a gente traz esse assunto da rede de apoio, não só para famílias que têm crianças com autismo, mas no geral também, né? Porque muitas mães estão em casa com os seus filhos, desesperadas, sem saber o que fazer, né? E porque a criança chora, porque a criança está com fome, e aí muitos também vêm com os palpites indesejados, né? Que é, será que você está tendo leite suficiente? E aqueles assuntos dessa forma, a rede de apoio, né? Então, eu vejo que é um assunto muito abrangente. Sim. Né? E ao invés de você ajudar, muitos atrapalham. E no caso da maternidade atípica, parece que o tempo todo a gente tem que estar se explicando, né? Sim, sim. E há uma culpa muito grande, né? Ainda sobre este caso que você cita, da mãe que mata o filho e se mata, isso para mim foi algo muito chocante, impactante quando eu li a notícia. Nossa, para mim também. Fiquei mal aquele dia todo, porque eu sei o que essa mãe passa, eu sei dos desafios. Nós sabemos, sim, né, Renata, claro, de todos os desafios. Sim. E ela tinha um filho já adulto, com todas as dificuldades, e sozinha. Vejam bem, só identificaram, só souberam que os dois estavam mortos depois que o cheiro foi sentido. Nenhuma amiga ligou para essa mãe. Nenhuma irmã, uma tia, um vizinho, ninguém deu falta. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E sim, você tem razão. Este não é um caso isolado. Não. Eu lembro que durante o meu período inicial de estudo sobre autismo, logo que o diagnóstico do Gabriel se deu, nessa minha busca por estudar, que eu fiquei muito perdida nesse meio também, buscando, eu participava de grupos de WhatsApp, grupos de Facebook na época. Sim. E essas notícias eram muito recorrentes, muito. E era assim, mais uma mãe desiste. Ai, meu Deus do céu. E eu comecei a ficar apavorada com isso. Apavorada, tanto que eu saí de muitos grupos, porque isso foi me angustiando e me entristecendo e me desesperando. Hoje, com um filho de 8 anos, que está indo para daqui a pouco a adolescência, né? Ele daqui a pouco vai para a pré-adolescência, depois para a adolescência, eu sinto uns frios na barriga. Uma paciente outro dia me perguntou, ela é mãe de autista também. Ela disse, Fabiela, você tem medo do futuro? Eu disse para ela, sim. Eu acho que é o maior medo que todas nós mães temos é o futuro. Sim, porque nós desconhecemos, né? Nós não sabemos o que vai ser. Ai, eu chego e me arrepia. Nós não sabemos. Não sabemos porque é tudo uma incógnita, né? E infelizmente a sociedade não está preparada para receber os nossos filhos. Sim. Né? É claro que eu sempre falo, ninguém precisa saber como tratar o Mateus, o jeito que ele gosta, o jeito que ele não gosta, mas eu acho que a empatia, o respeito, a compaixão é o mínimo. E aí, até esses dias eu estava no shopping e tinha uma menininha com um colarzinho do autismo. E ela estava na fila do sorvete. E ela começou a fazer estardalhaço, porque ela não queria esperar. E ela tinha hiperfoco em rosa, se eu não estiver enganada. E o sorvete, um baita de um sorvete rosa, assim. E aí aconteceu toda daquela situação, né? E as pessoas na fila atrás, teve uma senhora que comentou, falou assim, isso é birra.
isso é falta de não sei o quê. Eu falo, gente, assim, pelo amor de Deus, dá vontade de chegar, né? A pessoa falou, olha, mas se você for fazer isso toda vez que você vê, A gente cansa. a gente cansa. É igual eu tava conversando com a Fernanda no episódio anterior. Ela falou assim pra mim, é verdade. Ela falou, Renata, eu tenho que escolher se eu vou acordar e tentar ter um dia leve pela questão da acessibilidade, enfim, ou se eu vou acordar e vou fazer da minha vida um caos. E é exatamente assim. E aí a gente acaba fechando os olhos para muita coisa, mas só que isso dói, né? Dói porque você fica pensando, e aí, como é que vai ser? Sim. Ano passado eu deixei de ir em 5 aniversários. 5 aniversários de filhos de amigas. Fabiela, por quê? O Gabriel estava vivendo uma fase muito difícil. De muita agitação, extrema agitação. E quando ele vê um açúcar doce, toda festa tem, Sim. ele quer comer e ele quer comer compulsivamente, desesperadamente. E ele ataca as mesas dos doces. Já aconteceu, e foi, eu acredito que na última festa que eu fui com ele, que ele comeu uma letra do nome. Antes de cantar parabéns, tá o nome da criança lá, ele foi na letra do meio, pegou a letra de chocolate, saiu correndo e mastigou. Filho, e o aniversariante. Meu Deus. Meu nome! Nossa, que desesperador. Porque você não tem um minuto de tranquilidade quando você tá o tempo todo em estado de alerta. Sim. O tempo todo. Uma vez eu ouvi uma mãe dizer assim, acho necessário falar isso, acho que esse lugar é para isso. Não, nós estamos aqui para partilhar histórias e trazer a realidade mesmo. Ela disse, mas filho é tudo igual, criança é tudo igual. Eu disse, não é tudo igual. Claro que não. Claro que não é. Uma criança com a idade do meu filho entende que ele não pode comer naquele momento. Uma criança típica. Sim. Ele não entende. Ele não entende. E é muito difícil estar nesses lugares. E eu deixei de ir pela minha saúde mental mesmo. Porque eu sei que ia ser um caos para ele. E o açúcar só faz mal para ele. E eu saberia também que indo... uma festa, eu teria que passar por tudo isso. Sairíamos da festa mais cedo, porque eu não queria atrapalhar a festa de ninguém, né? Eu sei que as amigas, elas são gentis e queridas ao convidar, mas existe um limite também do outro, então eu tento conduzir tudo isso. O Gabriel já foi em vários aniversários que consegui conduzir, mas dependendo da fase que ele estava, como ano passado, eu decidi não ir nessas festas, para não fazê-lo passar por isso também. E o excesso de açúcar são noites em claro, seguidas. Nossa. Atrapalha o sono, e no outro dia eu tenho que trabalhar, porque a vida segue, e é um ciclo sem fim. E fora o seu cansaço físico e mental diante de tudo isso, né, Fabiela? Isso que você tem o conhecimento do que acontece, de como e enfim. Mas e aquelas mães que... um exemplo. Uma mãe recém ganhou neném, tá ali tentando amamentar, tá tentando ajustar uma rotina, porque é um serzinho novo em casa. Essa rede de apoio geralmente é o marido, quando é o marido, ou se tem alguém, uma mãe, uma tia, uma prima, ou não tem ninguém. Qual é o sinal que essa mulher precisa começar a observar que as coisas não estão indo bem? Por exemplo, uma depressão pós-parto, uma rejeição do bebê, que a gente sabe muito disso, que acontece, né? E quando que ela precisa começar a observar, Fabiela, essa falta de rede de apoio e essa sobrecarga com ela? O sentimento de tristeza. Ele existe, todos nós nos sentimos tristes, faz parte da vida. Mas esse tempo, quando ele se estica demais, nós precisamos ligar as antenas. E nós precisamos falar. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Falar para o marido, falar
pro companheiro, falar pra amiga, eu não tô bem, eu não tô me sentindo bem. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga nesse período. O Gabriel, ele acordava de hora em hora. Ele era um bebê que não dormia. Desde pequenininho. Então, ele acordava, ele mamava e dormia. Ele acordava, mamava de hora em hora. Durante muito tempo foi assim. Então, eu vivi esgotada. E eu tava achando que eu não ia dar conta. Eu tava tão desesperada, com aquela exaustão física e mental. Eu lembro que eu liguei pra uma amiga e disse pra ela, me fala que isso vai passar. Eu preciso ouvir isso. Ela disse, vai. Vai passar. Vai passar. Demorou muito mais tempo, é claro, pra passar, mas passou. O Gabriel foi dormir uma noite inteira, depois de muito tempo. Ele foi dormir melhor com 4 anos. Mas aí ele já estava com medicação? Com medicação. Que é um outro aspecto tão importante e necessário a gente falar, porque há tanta resistência e eu fui uma dessas mães que resisti. Eu fiz Mas de com tudo. 4 anos ali, quando você observou que você disse que ele teve a noite de sono, você já tinha descoberto o autismo? Sim, foi com 1 ano. Com 1 ano e 4 meses, começamos as investigações e eu consegui a consulta com 1 ano e 7 meses. Com 1 ano e 7. Leva um tempo ali, né, pra conseguir agendar, eu consegui. E então o laudo foi com 1 ano e 7 meses. Então, desde muito cedo, né? Sim, muito cedo. Então, esse sono dele já não era normal? Não era. Ele tinha todos os sinais. O Gabriel, ele atendia todos os critérios diagnósticos de autismo já com 1 ano, mas eu não percebia. Mãe, né? A mãe não percebia. Uma amiga me sinaliza. E diz, olha, teu filho tem esses... Não, ele não olha nos olhos, ele não interage, ele tá andando na ponta do pé. Ela identificava até as estereotipias dele. Olha só. Ele engatinhava. Com 1 ano, ele não andava ainda. A amiga foi uma rede de apoio. Sim, ela identificou. Pra te ajudar. Sim, ela identificou e foi um baque muito grande, porque eu falei, nossa, ele é autista? Como assim? Como que eu não vi? Como eu não percebi? A sensação que eu tive, Renata, é que eu fui acompanhando o desenvolvimento do meu filho até o momento em que o negócio parou, sabe? Entendi. E parece que eu me ceguei ali. Não conseguia ver mais nada. E estava muito nítido. Quando eu olho os vídeos do Biel e eu vejo ele bebezinho, ele tinha um desenvolvimento muito típico de um bebê. Ele interagia. Tem vídeo dele com a fraldinha no rosto. Cadê o Biel? Achou? Que nós brincávamos com ele, o pai dele e eu. Cadê o Biel? Achou? E de repente isso para. Eu lembro que eu chego do trabalho e esse meu filho não me vê mais. Ele não me nota. Então, o comportamento dele começou a ficar muito... Sim. E eu acredito que isso começou a acontecer próximo de 1 ano. Ou talvez ali por, sei lá, 10 meses. Só que eu não vi. Eu não vi. De repente eu não enxergo mais nada e pra mim tá tudo normal. O Biel foi o primeiro bebê da família. Não tem primos mais velhos. De certa noite. Então eu pensava assim, é isso mesmo, né? Mas não era isso mesmo. Eu tinha um bebê que não dormia. Um bebê que sofria. Eu lembro muito das visitas de quando ele nasceu, que vieram acompanhar, não logo que nasceu, mas meses depois, quando ele era um bebezinho maior, que vem uma amiga, vem com os filhos, vem... E eu lembro que a voz de outras crianças incomodavam profundamente ele. Ele gritava, ele chorava muito com a voz de outras crianças. E as crianças gritam, falam alto, né? E isso incomodava muito ele. E eu não notava, não percebia. E Fabiana, e assim, no nosso assunto, e sua rede de apoio? Existia uma rede de apoio? Nessa época... a minha mãe, quando ele nasceu, veio ficar comigo. Minha mãe faleceu antes do Gabriel fazer 2 anos. Então, quando ele era bebezinho, ela cuidou dele durante o primeiro mês, aqueles 40 dias. Depois veio a minha ex-sogra, né? Que é a avó do bebê, cuidar dele também. Me ajudou nesse período. E nesse período eu tive essa rede de apoio e depois eles foram embora. Porque eu não tenho família aqui. Tenho uma tia aqui, mas... nós não temos uma convivência cotidiana próxima. Então, minha rede de apoio era, naquela época, eu e o pai do meu filho. Entendi.
Então foi sempre muito difícil, só aquele desgaste, aquele cansaço. Né? E a vida vai caminhando, e quando a gente vê, a vida passa tão rápido, e eu olho pro meu filho hoje com 8 anos, e eu falo, nossa, já passei por tanta coisa, nós passamos por tantas Tanta luta, coisas, né, por tanta Fabiana? luta, por tanta construção. E hoje à tarde, Renata, eu estava lembrando de um momento muito, muito, muito difícil, desse caminho todo, no momento que estou só eu e meu filho, só eu e o Gabriel, só nós dois morando juntos. Eu morava num apartamento nessa época, e se dá a pandemia. 2020, por aí. Isso. E o quanto foi pra mim difícil aquele momento em que eu me via sozinha com ele e precisando atender toda a demanda dele, com aquele medo que todos nós tivemos. Né? Aquele medo inicial da pandemia. O que vai acontecer, né? Será que a gente vai morrer? Será que... Foi uma loucura, né? Ninguém sabia de nada. Exatamente. E eu sou autônoma, consultório fechado, eu precisando atender. Online, uma modalidade nova para muita gente. Todo né? mundo, e ainda com a criança em com casa. Com o bebê. Eu lembro que eu tive que organizar a minha vida para atender os meus pacientes, e organizei a minha agenda para a noite, para o horário que ele dormia. Antecipava a dosagem da medicação para induzir o sono, para que ele dormisse, para que eu trabalhasse nesse horário. Eu lembro que então eu já às 7 horas da noite medicava o Gabriel, já fazia ele dormir, já agendava 7, 8, 9 horas para eu trabalhar, sabendo que ele ia acordar às 2 da manhã e não ia dormir mais. Nossa. E imagina o seu estresse, assim. Estresse, cansaço, exaustão. Eu lembro que nesse dia, em uma dessas sessões, né, uma paciente, ela estava vivendo um momento difícil, e ela foi uma das poucas pacientes que permaneceram nesse período de terapia online, porque a maioria precisou... Parou, né? Sim, porque todo mundo estava com medo. Não, Fabiela, eu vou dar uma pausa, eu volto depois que isso passar, eu te mando notícia, eu te mando mensagem, tudo bem. Eu vou continuar atendendo online, mas foram poucos que ficaram no atendimento online. Se adaptaram, até tudo muito novo, exatamente. Né? Hoje é diferente, né? Hoje muitos pacientes meus fazem terapia online. Mas naquela época era algo novo. Então, eu lembro que essa paciente pediu, inclusive, para atender o esposo dela. Ela estava vivendo um momento muito difícil ali, com tudo isso, né? Da pandemia, com muito medo também. E ela pediu para atender o marido. Eu lembro que na sessão seguinte, quando eu a atendi novamente, ela me disse assim... Fabiela, muito obrigada por cuidar da minha família. Oh, meu Deus, que gratidão. E eu disse para ela, obrigada por cuidar da minha. Claro, sem dúvida. É uma troca. Sim. É uma troca, não tem como. Porque é você cuidando da família dela e ela não desistindo de continuar. Sim, de continuar. Porque as contas vinham, né? Sim. E quantas famílias passaram por isso, né? E é tão lindo, porque eu sou muito grata à minha profissão. Muito grata de ter conseguido, e todos os dias conseguir trilhar esse caminho da minha profissão. E graças a ela hoje, a minha profissão, Gabriel tem tratamento, Gabriel tem terapia, Gabriel é atendido. E é assistido muito bem, né? Mas conseguir conciliar a maternidade atípica com o trabalho é um desafio muito grande. A minha redução de carga horária, a minha administração de tempo. Até falando um pouquinho da minha situação, que eu acho que é interessante comentar com as mães que estão do outro lado assistindo, que não tem rede de apoio igual eu não tive. Mas por que eu não tive? Eu precisei engavetar os meus sonhos, engavetar a minha profissão, porque o Matheus nasceu com uma questão cardíaca muito grave e todo mundo tinha medo de pegar o Matheus. Todo mundo tinha medo de dar mamar pro Matheus, mas eu concordo, porque o Matheus ia mamar, ele saturava 70, 60, ele ficava roxo. Então, assim, não tinha como eu terceirizar os cuidados do Matheus. Então, você imagina a minha cabeça como que ficou, porque você estava o tempo todo ali, o seu filho com risco de vida, né? Porque ele precisava ganhar peso, ele precisava tomar todas as vacinas, ele precisava de uma série de coisas para ir para a cirurgia cardíaca, né?
E aí agora eu penso assim, Fabiela, como que o desenvolvimento dessas crianças desde pequenininho fica quando a mãe está num estado de depressão, num estado de saúde mental comprometida, né? Porque eu falo que eu não tive rede de apoio. Eu não tive. Meu esposo saía para trabalhar, eu morava num condomínio, era eu e o Matheus o dia inteiro sozinhos. Eu fui ter babá agora com 2 anos e pouquinho, quando ele foi para a escola, mas assim, com o coração na mão, né? E acabou que eu tive que tirar ele da escola e até agora nada, assim. Agora a tia que fica com ele um pouquinho de tardezinho para mim tentar fazer minhas coisas. Porque é difícil você encontrar essa rede de apoio também, que você confie. Confiar, né? O confiar, e isso não só para nós, mães atípicas, mas para todas as mães que estão nos assistindo, você confiar em deixar seu filho com alguém, né? Com quem que você vai deixar? Porque às vezes você tem a família, você tem o tio, a tia, a avó, né? O vovô, às vezes você pode pagar alguém para ficar, mas e aí, como que faz? Porque a cabeça da mãe vira um parafuso, né? Sim. E eu acredito que sempre a criança, ela é a mais prejudicada, tanto no desenvolvimento geral dela, em desenvolvimento emocional, porque eu acredito que a criança, ela suga aquelas energias, ela entende isso, né, Fabiela? Eu acredito muito que a nossa saúde mental tem uma repercussão, sim, na saúde mental dos nossos filhos. Uhum. Nós precisamos nos cuidar. Como aquela frase tão dita, né? Quem cuida de quem cuida? Exato. E nós precisamos encontrar caminhos para isso. E eu costumo dizer muito isso, vou repetir aqui. Uhum. A mãe também tem nível de suporte, Renata. Não é só o filho. A Como maternidade assim? também tem nível de suporte. Uhum. E o nível de suporte da maternidade não está só associado ao nível de suporte do filho. Não necessariamente. Sim. Mas sim as condições financeiras, econômicas, a rede de apoio, a inclusão tão dita, tão falada, tão estudada por alguns, mas que na prática a gente vê que é bem diferente. Bem diferente. Então, quem são as pessoas que atendem essa criança? Quem são os terapeutas? Essa criança faz terapias? Essa criança vai para a escola? Essa criança... Isso tudo, o nível de suporte da mãe existe. E nós precisamos falar disso porque mães não vão se perder, como aconteceu recentemente. Sim. As mães desistem porque estão exaustas, estão cansadas. Essa mãe, ela tira a vida do filho e tira a vida dela porque com quem que ela vai deixar esse filho, Renata? Com quem que ela vai deixar esse filho? Se ela tá numa solidão ali que foram ver dias depois, claro, né? Que as causas do suicídio, elas são multifatoriais. Uhum. Mas nós sabemos que quem está criando um filho com deficiência está, sim, num lugar de risco. E a gente está em alerta o tempo todo. Esse estado de alerta, nós ligamos as antenas de tal forma que nós não relaxamos, nós não temos um momento de descanso. Eu viajei agora final de ano. Quando eu voltei de viagem, me perguntaram: e aí, Fabi, conseguiu descansar? Não. Oi? Você viajou? Você foi pra praia? Não. Eu só fui pra um lugar cansar. Um lugar diferente. Cansar num lugar diferente. Só sair daqui e fui cansar em outro lugar. Mas sabe que a gente tá brincando, mas algumas mães que eu conheço que ainda conseguem trabalhar falam: Renata, no meu trabalho eu descanso. Sim, eu também descanso no meu trabalho. No meu trabalho eu descanso, porque ali tá vendo gente, tá conversando, não precisa ficar de olho na criança que tá subindo uma parede, que tá, sabe? Então, assim, isso é complicado, é muito complicado. Exatamente. E rede de apoio tem a ver com tudo isso. Com todo esse suporte que nós precisamos ter para termos qualidade de vida. Uhum. E nós sabemos que a realidade da maioria não é essa que a gente cita, com todas essas redes, incluindo inclusão, escola, uma escola
inclusiva. Que aceita a criança, né? E eu digo até de terapias, Renata. Sabe por que eu vou dizer isso? Porque eu ouvi 2 relatos muito importantes agora no começo do ano. De mães. Uma mãe que a terapeuta deu alta pro filho dizendo, olha, ele tá muito grande e não dá mais. Meu Deus. Porque ele é muito forte, muito grande. Autista. Não dá para atender mais. E a criança ficou sem aquela terapia, porque a terapeuta disse que não tem condições mais de atender. Ela atende só pequenos porque ele já cresceu demais, está muito forte e difícil de contê-lo. Nossa. A inclusão é excludente. Por vezes, ela é excludente. Tem muitas leis de inclusão, disso, daquilo, mas na prática mesmo não se realiza. Sim. Imagina um profissional... Não podemos talvez nem chamar de profissional, né? Pois é. E esse outro caso, eu disse que foram 2 casos, é de uma amiga que não mora aqui, mora fora. Ela disse, Fabiela, a minha filha não tá mais naquela clínica específica porque disseram que só atendem crianças nível 1 de suporte. Minha filha é nível 2. Ela não cabe lá. É uma luta constante, né? Sim. É uma inclusão que não é verdadeira, que É até não a página é real. 20, Renata. É até a página 20. E, assim, é claro que é sempre nos podcasts, quando a gente conversa, acaba a gente contornando um pouco os assuntos, porque é a realidade, é o que a gente passa no dia a dia, mas você receber isso de um terapeuta que cuida do seu filho, você imagina a mãe como fica a família, né? Porque a inclusão, na verdade, ela não existe, né? É tudo muito bonito no papel, né? E como fica, Fabiela, você como psicóloga, a mãe, principalmente, que é a quem fica no apagar das luzes, no apagar de tudo, quem tá ali é a mãe sempre, 24 horas. Eu brinco que tem muita mãe dando diagnóstico antes dos médicos, porque é a gente que tá ali, tá observando, né? Nessa questão dessa solidão mesmo, dessa falta de apoio, dessa falta de... Não estou falando nem agora de rede de apoio, de alguém que possa vir ali ficar um pouquinho com a criança para você pelo menos tomar, às vezes, um banho mais demorado, ou tentar fazer uma caminhada, porque é, sim, muito estressante também, né? Você chega no final do dia exausta. Essa mãe que está em casa, que muitas vezes depende de um tratamento público, que depende de uma consulta que vai demorar meses. Como que ela age, Fabiela? Como que acontece? Como faz? Nós precisamos encontrar oásis. Nós precisamos encontrar os nossos momentos de paz. Dentro das condições que nós temos. Não adianta eu falar para essa mãe, por exemplo, que não tem tempo, que não tem rede de apoio, dizer para ela, olha, você precisa sair da sua casa, você precisa ir para uma academia, vai fazer uma aula de pilates, uma aula de yoga. Livro, que hora? Não, eu acho que a gente precisa encontrar no nosso cotidiano com aquilo que a gente tem, com a nossa realidade. Como a minha carga horária de trabalho é reduzida, eu encontro dentro das minhas possibilidades hoje, inclusive esse ano eu comecei mais comprometida comigo, foi um dos propósitos. Sim. Eu também, sabia? Ai, que bom. Falei, vou cuidar mais de mim, porque eu não tenho rede de apoio. Não tenho. O que eu consegui, a babá que ia em casa, ela era tutora do Matheus na escola, mas enfim, acabou não dando mais certo. E eu fiquei sem ninguém. E até mesmo porque a gente não confia colocar qualquer pessoa ou uma indicação. Não é simplesmente assim, você pode me indicar uma babá? Aí a babá vem com referência de crianças normais, vamos dizer assim. Aí eu falei, gente, o que eu faço? E eu em casa, pirando, né? Porque não tem só o Matheus, tem a Giovana também. Sim, são 2 filhos. Foi igual nós estávamos conversando. A minha válvula de escape, a minha terapia é o esporte. Mas eu não estava conseguindo fazer nada. Aí eu conversei com a minha cunhada. Ela fica um pouquinho com o Matheus e eu tento fazer alguma coisa onde eu consigo... ter um momento seu.
um momento meu. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Isso é como remédio para nós. Uhum. É tratamento, é prevenção. Hoje mesmo eu deixei o Gabriel nas terapias de ABA, onde ele fica ali por 2 horas e 20 minutos seguidas, então eu consigo, nesse tempo, fazer as minhas atividades. Eu não fico na recepção esperando ele. Nesse horário, eu deixo ele, fui fazer tudo que eu precisava fazer. Olha que ótima ideia, né? Eu fui de tênis e fui correr no Imaculada, porque é perto das atividades dele, que é uma escola para quem é de fora, uma escola da nossa cidade, que tem um espaço muito gostoso para corrida, bastante caminhada. sombra, bem gostoso, né? Então fui lá, dei algumas voltas e me fez muito bem. E eu disse para mim que neste ano, no meu porta-mala, sempre terá um tênis. Uma mochilinha. Para colocar, calçar um tênis e fazer a minha caminhada. Olha, isso é você conseguir ajustar um horário, tempo na sua rotina, Exatamente. Porque é uma loucura, né, Fabiana? Se um paciente faltar, eu consigo, de repente, ali dar uma volta, correr, voltar, buscar o Gabriel na escola. Se a gente não faz esse caminho, a gente não consegue ter o nosso tempo. E a atividade física é fundamental para a nossa saúde mental. É fundamental. Fundamental. Muita endorfina. Muita. Eu preciso muito ter um momento só meu. Outro dia até vi um vídeo no Instagram sobre isso, né? Por que as mães gostam de ficar acordadas depois que os filhos dormem? Ah, eu vi. Porque é tão bom a gente ficar com a gente. É o silêncio. É o silêncio e você não tá cuidando de ninguém. Você está cuidando de você. E a gente precisa tanto desse nosso momento para a gente se conectar muito além da maternidade. A mulher que nós somos. Assim encontrar. A menina, a mulher que fica lá enterrada e sufocada com tanta angústia, com tanto medo, com tanta dor, porque a gente vive tudo isso. E vive alegrias também, porque existem conquistas. É uma montanha russa. A gente tem que falar das coisas boas, sim. Das coisas difíceis também. Eu lembro que quando eu engravidei, ou melhor, quando eu estava querendo engravidar, a minha mãe dizia: filha, ser mãe não é fácil. Essa é a única frase da minha mãe sobre a maternidade. E se resume em tanta coisa, né? Sim. Ela talvez gostaria de me dizer mais, mas a geração da minha mãe foi silenciada. Não se falava de maternidade antes, dos desafios da maternidade. Sempre existiu depressão pós-parto, sempre existiu exaustão. E antigamente as mulheres tinham um filho atrás do outro, né? 10 filhos. 12 filhos e... Você imagina, gente? Claro que a realidade é totalmente diferente de agora, mas naquela época também existiam umas crianças especiais. Sim. Exatamente. Né? Só que eram escondidas, enfim, né? Era uma outra loucura. Exatamente. E o quanto algumas coisas mudam, mas muitas também permanecem, né? Muitas permanecem. E hoje nós temos a oportunidade de falarmos disso de uma forma tão aberta. Porque nesse momento que quando a gente fala do que a gente sente, também dos nossos desafios, Renata, a gente acolhe a dor do outro. Quando eu ligo para aquela amiga e falo, me diga que isso vai passar, eu estava desesperada, porque eu achei que a minha vida ia ser isso. E por vezes, quando meu filho está em crise, ou ele está vivendo uma fase muito difícil, eu falo, meu Deus, eu quero tanto que isso passe, porque eu sei que vai passar. Vai passar, um momento vai passar. Vai passar, e passa. Só que vem um outro desafio. Eu até brinquei esses dias, eu fiz um post no meu Instagram. Eu coloquei lá, mãe terapia. É uma amiga conversando com a outra, expondo seus sentimentos, sem julgamento, sabe? Porque às vezes você precisa externar, você precisa falar. Exatamente. E existe muito hoje, né, Fabiela, grupos de mães, independente de mães atípicas ou não, mas aqui na nossa cidade nós sabemos que tem grupos de mães autistas, enfim. Na sua análise como psicóloga, o que você acha desses grupos? Assim, é um local ideal? É um local legal para as mães trocarem ideias? Assim, até eu participei de um
uns tempos atrás, inclusive você estava presente, né? Fez uma dinâmica com nós lá que todo mundo chorou horrores, mas tudo bem. E eu percebi assim que esses grupos é onde a mãe tem muitas vezes a oportunidade de sair de casa, de sair daquele ambiente que tá ela, o filho e se distrair um pouco. Não é só uma questão de grupos de mães que se reúnem para falar sobre tal assunto, não. É para você socializar mesmo. Sim. Você buscar uma rede de apoio para si, né? Sim, um apoio emocional. Um apoio emocional. E quando a gente olha nos olhos das pessoas que vivem aquilo que a gente vive, é diferente. Claro que é diferente. É como se essa pessoa olhasse para você e dissesse, olha, eu vejo você, eu sei muito bem o que você sente na pele. Eu sei o que você está passando, Eu sei né? o que você está passando. É diferente de alguém que nunca viveu isso. Uhum. Experiência é uma coisa, né? Uhum. Experiência é uma coisa. Você teorizar algo é outra, né? A prática do cotidiano. E quando você encontra os pares, ou seja, pessoas que sabem disso, que tem algo em comum, que viveu ou vive aquilo Nesse que meio, você né? está vivendo, você encontra um espaço além de importantíssimo para a sua saúde mental, é um momento de acolhida, de reciprocidade, de partilha de vida. E a partilha tem a ver com que você falar o que você sente, ser acolhida e dividir aquele peso, aquela dificuldade. Não estou dizendo que o filho é peso, estou Não, dizendo jamais. que as angústias e as dores são pesadas. Porque nós vivemos sob muita pressão, sob medo, sob angústias. E celebramos também as conquistas. É importante dizer isso. Sim. É importante. É muito aprendizado, né, Sim, Fabiela? sim. É muito aprendizado. Eu olho pro Biel e a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu sou uma pessoa antes, uma pessoa depois da chegada do meu filho. Não só pela maternidade. Com certeza. Todas nós. Com certeza. Mas pelos desafios enfrentados cotidianamente. É. Tem muitas mães, né? Tem aquele ditado que fala: ai, nasceu o filho, nasceu a mãe. Antes eu falava isso, sabe? Mas hoje eu vejo que não é bem assim. Você sabe por quê, Fabiela? Porque ninguém está preparado para a maternidade em si. Não. Né? Agora, para a maternidade atípica, para uma maternidade que você não tenha rede de apoio, independente de como é essa maternidade, que a sobrecarga fica para a mãe, é uma coisa exaustiva. Sim. Até eu vi um vídeo esses dias na internet que fala que não há ser humano que aguente, né, uma demanda tão grande de cuidados com uma criança. E aí, mas nesse caso era um vídeo de uma mãe com uma criança atípica. Eu esqueci o nome da síndrome agora. Mas aí colocaram câmeras na casa e aí filmaram o dia todo dela, né? E aí era para um estudo, assim, um estudo de caso. E aí falava, assim, que não para o tempo inteiro, cuidando, aí a criança engasgava, a criança não comia direito, e se eu não me engano tinha tráqueo também a criança. Claro que são situações mais delicadas. Aí na hora do sono, a criança até dormia, mas a criança virava para cima da mãe. A mãe, no final das contas, ela deu o relato que ela não dormia. Por quê? Porque ela ficou o tempo todo em função da criança. Era uma mãe solo, no caso, né? Nossa. Era uma mãe solo. E aí a gente pensa, né? Sobre o nosso assunto hoje, rede de apoio. Como que seria uma rede de apoio saudável, Fabiela, no seu ponto de vista? Uma rede de apoio que... Não sei nem se a gente pode falar assim, você pode confiar. Não que a gente desconfie de tudo e de todos, mas não é isso. Mas só nós, mães, que temos os filhos com uma demanda de energia, de uma demanda de cuidados mais intensa, entende. Mas no geral, vamos dizer assim, essa rede de apoio saudável, como que seria ela? Uma rede de apoio que vai, fica com o bebê, que dá tempo para você sair? Ou tem aquela rede, ou aquela falsa rede de apoio que vai e fala, não, eu fico com a criança, aí você aproveita, limpa a casa.
Sabe? Então, peraí, que rede de apoio é essa, né? Porque a intenção da rede de apoio é a saúde mental da mãe, né? Sim. E a gente vê muito isso. Olha, eu vim cuidar do seu filho, aí você tem tempo para lavar uma roupa, para limpar a casa. E essa é a realidade de muitas também. Exatamente. A gente não pode negar. E, inclusive, talvez nesses momentos de cuidar da casa, ela está descansando. Eu brinco com uma frase assim: não diga que me ama, diga, deixa eu cuidar do seu filho. Ótima, muito bom. Que, nossa, como é bom quando alguém diz, deixa eu cuidar, eu cuido do Biel, vai lá descansar. Eu amo dormir, porque eu fiquei muito tempo sem dormir na minha vida. Muito tempo. Isso, eu tenho resquícios disso até hoje. Quando o Gabriel fica, e semana passada foi uma semana que isso aconteceu, dele acordar 1 da manhã, 2 da manhã, e isso esporadicamente acontece. E ele fica acordado até outro dia. Certo. E um cansaço. A necessidade que eu tenho de dormir é muito grande. Então, a vontade que eu tenho de encostar em qualquer lugar e dormir. Não, e mãe é assim, cai o mundo em barranco, mas estamos lá dormindo, dependendo da situação, né? Essa segurança, ela é construída. Ela é construída. E é necessário que tenha pessoas que se importem. Que olhem para você e que se importem com você. E quando eu falo que isso é construído, é como a nossa maternidade também é construída, né? A gente se constrói mãe, né? A gente não nasce mãe, a gente se constrói mãe. Sim. Então, a tia deveria se construir tia dessa criança com deficiência. A avó deveria se construir avó dessa criança com deficiência. O pai deveria se construir pai dessa criança. Não só a mãe, né? Exatamente. A família deveria abraçar e dizer, como eu faço? Tem pessoas... Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Eu posso ficar aí um pouquinho? Vai lá descansar, vai fazer o que você quiser. Gente, 1 hora, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, olha, eu cuido do Matheus, eu falei assim, 1 hora, eu falava, jura? Gente, acho que eu faria tanta coisa. E Renata, e nós duas estamos aqui hoje nesse podcast porque nós somos privilegiadas. Tem alguém lá nesse momento cuidando dos nossos filhos. Sim, exatamente. Hoje, nesse momento, está o padrasto do meu filho. Meu marido está lá cuidando dele, para que eu estivesse aqui. E você estar aqui tranquila. Tranquila, porque eu sei que ele, depois de mim, é a pessoa que mais sabe cuidar do meu filho. E lá com o Mateuzinho tá a tia Bia, que é a irmã do meu esposo. Que bom. E que bom que nós temos essas pessoas. Sim. A nossa rede de apoio é muito pequena. Muito. Nós sabemos, mas ela existe. E quando ela não existe, é muito cruel. Porque é zero. E quando é zero, essa mãe... Como é que essa mãe vive? Como é que essa mãe trabalha? Não é fácil. É um desafio muito grande. A gente está falando aqui de políticas públicas, a gente está falando de uma sociedade... Uma gama de coisas, né, Fabiana? E machista também. Uma sociedade machista, misógina. Nós já sofremos por muitas coisas, né? E aí, quando nós temos um filho com deficiência, nós sofremos mais uma vez. É necessário falar disso. Sim. É necessário. E nós precisamos tirar flor de pedra mesmo, sabe? É encontrar caminhos para florir diante da nossa realidade, diante das dificuldades que nós enfrentamos. Reconhecer as dificuldades e tentar encontrar dentro das nossas possibilidades caminhos. Para mim, aquele momento que eu tô sozinha, depois que a casa dorme, aquele momento para mim é sagrado. Eu preciso ficar comigo. É naquele momento que eu silencio, que eu me conecto à Fabiela, que eu peço direção, a mulher, a menina, porque a gente esquece disso, Renata, e a gente não pode esquecer. É porque muitas vezes nós colocamos sempre, eu sempre falo isso, a gente sempre coloca os filhos à frente, a casa à frente, e nós vamos ficando para trás, né? Teve um tempo, o ano passado, eu gosto muito desse momento de silêncio, igual você fala, e eu não conseguia. Então eu comecei a acordar às 5 da manhã
né? E eu acordo cedo, porque eu já começo a organização com o Matheus para as terapias, enfim. E eu não tenho quem me ajude em casa também. Então, assim, é toda uma logística que você fica ali minutos no relógio. E aí eu comecei a acordar por volta das 5 da manhã e ler livro. Uma coisa que eu amo fazer é ler livro. Só que, Fabiela, chegava às 7 horas da noite, não existia mais a Renata. Sim, esse horário a gente já vai se esgotar. Cansada, sono, exausta. Por quê? Porque você passou o dia inteiro correndo de uma terapia para outra, né? E às vezes o negócio não é nem a terapia, é toda a logística e o trânsito e a mochilinha e o lanche. Porque não é simplesmente pegar a criança e levar para terapia, não. Tinha que dar atenção para a Giovana também, minha filha mais velha. Então eu tive que parar de acordar esse horário, porque eu estava me fazendo mal. Até nisso eu não consegui levar à frente, sabe? Porque eu precisava dormir. Eu estava dormindo 4 horas, 5 horas, 6 horas no máximo por dia. E o sono, ele é fundamental para nossa saúde mental. Uhum. É fundamental, é super necessário dormir. Primeiro, dormir. Qualquer tipo de orientação. A primeira é durma. Tenha qualidade de sono. Não, mas não tem que fazer atividade física, não tem que fazer... Dorme primeiro. Dorme primeiro. Mas eu quero ler, dorme primeiro. Eu pinto, é algo que eu faço. Eu vi no seu Instagram lá. Depois eu vou deixar os seus contatos na descrição desse vídeo. E lá na bio da Fabiela tem o seu Instagram das pinturas, né? Sim. Lindo. Eu fiquei com vontade de pintar. Uma das coisas bem legal mesmo. Uhum. A arte e a pintura, para mim, são alimentos para minha alma. E durante muito tempo eu fiquei sem pintar. Uhum. Eu tinha aposentado as minhas tintas e os meus pincéis. Até que uma amiga muito querida entrou em contato comigo e disse: eu quero que você pinte um quadro para mim. Eu disse: não, eu não pinto mais. Uhum. E ela já sabia desse seu amor pela pintura? Sim. Ela foi muito querida, muito, muito importante. Esse quadro foi muito importante para mim. Uhum. Porque eu tinha adormecido isso. Porque eu pensava, eu não tenho tempo, eu não consigo cuidar do Gabriel, eu não consigo fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu não tenho... Ela, por favor, eu quero essa encomenda. Ela fez uma encomenda, eu quero esse quadro. Uhum. E era uma flor de lótus. Uhum. Falei, mas eu nunca pintei uma flor de lótus. Você vai pintar, você vai conseguir. Olha só. Eu fiquei enrolando muito tempo. Eu disse: minhas tintas estão vencidas. Pinte dando com as desculpa, tintas. Né, sim. Fabiela? Suas tintas estão vencidas. Desculpa. Mas pinte com as tintas vencidas assim mesmo. E eu pintei. Depois desse quadro, muitos outros quadros vieram. Uhum. Eu lembro que um dia eu pedi a vida, né? Eu devo continuar pintando? Me mostra, Deus, mostra um sinal. Se eu devo continuar pintando. Eu disse isso cedinho de manhã. Naquele dia, uma pessoa muito querida também me perguntou: Fabiela, você tem quadros pronta entrega? Eu disse: eu tenho 2. Você pode trazer aqui? Eu levei os quadros para ela, ela comprou os 2 quadros. Olha só, eu disse, uma resposta. A vida me mostrando, Deus me mostrando o quanto eu precisava continuar pintando. Eu disse: então tá bom, entendi o recado, vou continuar. E eu não parei mais. E eu sinto muita paz quando eu estou pintando, me faz muito bem. Eu me desligo, eu me desconecto. Entendi. Só que eu tenho que saber o meu limite também, Renata. Porque assim como você cita, isso é tão importante, porque eu quero ter o meu momento comigo, mas eu também preciso dormir. Exato. E quando você cita: Fabiela, 7 horas da noite eu quero ler um livro, mas eu tô exausta. Não, a mente nem tá... Você tá lendo ali, você volta a página 200 vezes. Porque por vezes eu me perdi aí, porque o Gabriel dormia e eu queria pintar. Queria produzir, queria fazer. Eu amo fazer isso, só que eu passava o tempo e quando eu via já estava muito tarde, então eu dormia pouco. Nesse período da minha vida que eu voltei a pintar, depois desses episódios. Sim. Então eu comecei também a me reorganizar, dando prioridade para o meu sono. Para que eu tivesse uma qualidade de sono, mais disposição para outro dia. Dormir precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O descanso, né? Porque nós precisamos estar bem para os nossos filhos. Sim, e eu vejo assim, Fabiela, tanto a rede de apoio com os nossos filhos é um momento para a gente se conectar com nós mesmos e de produzir,
de nos sentir útil para nós mesmos. O meu podcast é isso, né? É a intuição de ajudar outras mães, levar mensagens de qualidade, conversar sobre vários assuntos, tanto da maternidade como feminilidade, autoestima. Mas aqui eu tô me sentindo útil para mim mesmo, sabe? E isso é muito importante também. Sim. E aquelas mães, Fabiela, que se fecham numa bolha para criar os seus filhos, mesmo tendo rede de apoio, que ficam ali Com medo. com medo de tudo, que muitas vezes até tem uma rede de apoio de confiança, que pode às vezes pagar alguém de confiança, sabe? Porque a gente vê, né, essa situação também do outro lado da moeda. Muitas mães têm a oportunidade da rede de apoio, mas elas ficam tão habitoladas, vamos dizer assim, que não aceitam. E isso também é prejudicial para o desenvolvimento da criança, Sim, né? sem dúvidas. Porque a criança precisa de conexões na vida, com pessoas, com outras pessoas além da mãe. Isso é saudável e necessário. Então, existem, claro, que causas e condições que geraram esse tipo de sentimento nessa mãe. Sim. Que é um medo de que fuja do controle. Meus olhos não estão ali, então não me sinto segura. Nós precisamos confiar mais na vida. Confiar é deixar também os nossos filhos irem. Nós queremos que os nossos filhos se desenvolvam, certo? Sim. Que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles tenham a maior independência possível dentro daquilo que cabe no diagnóstico. Sim. Quanto mais eles forem independentes, melhor. Não é para isso que levamos as terapias, não é para isso que nós trabalhamos tanto, estimulando, ensinando. E como assim a gente não deixa os nossos filhos viverem seus momentos? Nós precisamos primeiro resolver isso aqui dentro. Para que a gente confie. Confiar também é entregar. Eu estava dizendo isso para uma pessoa outro dia. O quanto o Gabriel, meu filho, me ensinou a confiar mais na vida. Porque eu tive muita dificuldade em confiar nas pessoas. Eu passei por esse período, por essa fase, principalmente quando eu vivi uma experiência muito ruim com uma pessoa que cuidava dele, com uma babá que bateu nele. E nesse período eu sofri muito e fiquei muito resistente a confiar em outra pessoa. Eu tive que curar isso em mim, para conseguir também relaxar e entender que hoje, nesse momento, meu filho pode ficar sem mim, outra pessoa pode cuidar dele, outra pessoa pode entender ele, atender as demandas dele. E um ponto muito delicado, né, Fabiela, essa questão da violência com a criança mesmo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que muitas mães passam por isso. Eu tive uma conhecida também esses dias, que depois que ela descobriu que o filho dela apanhava da babá, mas não deixava marcas, nada, só que a criança dava sinais. E ela, na correria do dia a dia, imagina, hoje ela se culpa imensamente, só que ela está passando por um período que ela não consegue deixar a criança com ninguém. Com ninguém. Como que a mãe vai desenvolver isso dentro dela? Porque é algo muito delicado. Sim, e precisa realmente curar. Essa é a palavra, ao meu ver, é a cura desse trauma, porque é algo traumático. E só quem passou por isso sabe o que é. É um sentimento de muita impotência, de muita fragilidade, de medo de acontecer novamente. E nós precisamos confiar. Nós precisamos ressignificar, nós precisamos nos refazer e voltar a confiar. E leva tempo, né? Leva tempo. E esse tempo é necessário, porque nenhuma cura acontece de um dia para o outro, né? Nenhuma. Fabiela, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu acredito que nós poderíamos ficar falando aqui muito e mais, mais tempo sobre esse assunto e diversos outros. Mas a rede de apoio hoje, ela é fundamental para todas nós mães nesse mundo moderno que nós vivemos. Muitas mães precisam da rede de apoio para voltar a trabalhar e às vezes não quer deixar na escolinha, enfim, né? Mas é um ponto de interrogação muito grande que eu tenho certeza que fica no coração de muitas mães, né?
E da mesma forma, quando encontra alguém que pode ficar com seu filho e confia, dá um quentinho no coração, né? Sim, Você sim. quer agarrar a pessoa e não largar jamais. É. Não é fácil. Vamos para o nosso momento bate-volta? Vamos. Quer fazer alguma observação, mais alguma coisa sobre o assunto? Acredito que não. Acredito que está tudo... acho que nosso diálogo, a nossa conversa foi muito rica e produtiva, a meu ver. E te agradeço muito, Renata. Obrigada. E obrigada... Parabéns. Obrigada e parabéns. Ah, imagina! Pelo seu trabalho. O quanto é importante. O quanto você dá voz e dá sentido através do seu trabalho. Aqui nesse podcast. Lá no seu Instagram, no YouTube. Há tantas mães... Você acolhe muita gente. Sim. Aqui na nossa cidade, fora daqui. Parabéns, continue, não pare. Eu falo que é uma missão mesmo, sabe, Fabiola? Porque da mesma forma que tem dias que a gente acorda e quer ajudar e não, vamos orientar. Ontem mesmo apareceu uma mãezinha no meu Instagram, filhinho Pestortos congênitos, né? E as minhas redes sociais começaram aí na primeira postagem de Pestortos congênitos, porque eu não achava nada na prática. E eu comecei a postar na prática. E ela veio desesperada, mandando foto e tal. E isso é muito gratificante, né? Porque hoje eu falo, Matheus fez 4 anos. Eu aprendo todos os dias, não é? Nós aprendemos todos os dias. Mas você acolher uma mãezinha que está chegando nesse mundo da maternidade atípica, falar calma, respira, vai com calma, isso é muito gratificante, isso é muito gostoso, satisfatório, sabe? Porque não é fácil. É uma montanha russa de sentimentos, né? Que nós passamos todos os dias e que a gente tem que estar preparada. Essa é a verdade. Seja da forma que você achar melhor, que te convier, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu falo que eu me pego a minha fé e no meu Deus, assim, e vamos com medo mesmo. Vamos com angústia, com tudo, mas a gente não pode parar, né? Lembro que você, falando tudo isso, eu lembrei de um momento que eu vivi com o Biel, que eu estava muito cansada. E ele estava a 1000 por hora, como sempre. Ele tem muita agitação motora, muita agitação motora. E eu disse para ele, filho, eu tô aprendendo a ser tua mãe. Olha. Eu tô aprendendo. Eu vou conseguir, tá? Você me ensina? Você falou? Eu disse isso aí. E digo, não disse só nesse dia, mas digo em vários outros dias. Principalmente quando eu tô esgotada. Eu tô aprendendo. Porque a gente aprende. Aprende, claro. Eu costumo dizer isso no consultório para as mães dos adolescentes, por exemplo. Que chegam desesperados porque estão ali tentando entender aquela fase. Disse, mas você nunca foi mãe de adolescente antes. Você era mãe daquela criança que já não existe mais. Que agora é um adolescente. Então você aprende. E nós aprendemos gradualmente. Com as experiências que a gente vive. Né? Exatamente. E aprender faz com que a gente consiga ganhar consciência. E o ganho de consciência faz com que a gente colabore com a vida de outras pessoas, Renata. Porque quando você fala sobre isso, você também acolhe aquelas mães que vivem tudo aquilo. E que antes eram silenciadas. Sim. Você dá voz. Isso é muito bonito. E eu acredito que o dar a voz à maternidade, atípica ou não, a gente quebra muitos tabus, né? Sim. Muitos tabus que hoje em dia ainda existem. Sim. E a maternidade sempre foi... A gente não pode florear a maternidade, porque não é essa a realidade. Isso eu falo da maternidade no geral, né? Porque a todo tempo nós estamos aprendendo e adquirindo conhecimento diariamente, porque cada criança é uma criança, não vem com receitinha, não vem com manual, né? E cada um tem a sua individualidade. Então, na maternidade atípica, eu acho que isso, igual você falou no início do podcast, duplica, assim, mas a gente tem que se ajudar. Nós, mães, temos que nos ajudar, temos que nos unir. Eu penso muito nisso, sabe?
parar com aquelas comparações. Sim. Que Tão desnecessárias, né? Tão desnecessárias e que dói tanto, né? Mas, enfim, é a realidade que a gente passa hoje e cada um tem que saber encarar da melhor forma e o jeito que quer encarar a vida, né? Sim. E sabe, Renata, e quando essa rede não existe, tenha seu momento por autocompaixão. Seja gentil contigo. Seja afetuoso contigo. Se trate como você trataria uma amiga querida. Se trate com afeto. São coisas muito pequenas que podem mudar a nossa vida naquele instante. Como tomar uma água devagar, sabe? Abrir a janela e olhar para aquele sol que está nascendo. Esses momentos que nós construímos nas pequenas coisas, com o que nós temos, com a casa que temos, com o ambiente que temos, com o trabalho que temos. Esses momentos que a gente consegue contemplar a vida, eles servem como combustível para a gente seguir. E amenizar um pouco. Sim. Mas você sabe, você falando agora, o editor vai falar que eu falo mais que a boca, mas falo mesmo. Mas eu lembrei do negócio aqui. Você falando isso, Fabiela, esses pequenos momentos a gente traz aquelas mães que não têm rede de apoio nenhuma. Estou eu aqui. Você sabe o que eu comecei a fazer? A roupa tá na máquina para estender, mas eu tô ali dando mamar pro Matheus, ele tá dormindo no meu colo quietinho, eu falo, depois eu estendo. E já ficou uma roupa de um dia pro outro. A louça pode acumular um pouco, sabe, para mim tomar um banho mais demorado. Então, o que veio na minha cabeça agora são nesses pequenos momentos que a gente também consegue olhar para si, né? Sim. Por que quando ele dorme eu tenho que sair correndo, fazer a demanda da casa, fazer a correria? Por que eu não penso um pouco em mim? E eu comecei a fazer isso. E você sabe que tá dando certo. Que bom, isso é gente, importante. Minha casa não tá uma bagunça, não tá um lixão, não é isso? Eu acho que tem hora pra tudo, tem momentos. Aquilo que é essencial, né? A gente precisa priorizar aquilo que é essencial. Sim. Porque não dá tempo de a gente controlar tudo, não dá tempo. Não dá, a gente não tem tempo para isso. Fazer por etapas. Exato. Organizar, é como fazer uma faxina no guarda-roupa. Não baixa o guarda-roupa inteiro na cama para você organizar. Não faça isso, porque é horrível você olhar para aquele caos em cima da cama, você pensa assim, nunca mais eu vou terminar isso aqui. Sim. Comece pelas gavetas. E eu tô dizendo, usando o guarda-roupa, mas tô falando da vida. Sim, aos poucos. Começa pelas gavetas. Organize as gavetas, depois aquela portinha, depois a outra. Aquilo que é essencial, é essencial. E quem vem primeiro? Você vem primeiro. Eu venho primeiro. Porque eu preciso estar bem para cuidar do meu filho. Ele precisa de mim. Sim. Ele não pode ter uma mãe capengando. Ele precisa ter uma mãe forte, uma mãe que segura a onda. Então eu preciso dormir melhor, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso procurar caminhos para me sentir melhor também. Sim. Esse autocuidado, ele precisa ser nas coisas mais pequenas, com aquilo que você gosta de fazer. E isso a gente pode começar olhando em volta mesmo, igual eu falei brincando aqui, mas é exatamente isso. Às vezes nas pequenas atividades que você às vezes é tão caxias em fazer, pode esperar, né? Pode começar a esperar. Às vezes, quando o Matheus dorme, eu ia correndo, organizar a cozinha, organizar não sei o quê. E hoje não, hoje eu falo, não, hoje pra vir pra cá mesmo. Eu falei, vou tomar um banho, vou secar o meu cabelo, né? Porque também não vou vir toda mulambenta pra fazer, pra fazer o podcast. O negócio é mães conectadas, é realidade, mas nem por isso a gente precisa estar, né? Descabelado. Mas aí, Fabielle, no final do dia, de todos os dias, eu tô fazendo um exercício. Eu paro e penso, o que eu consegui fazer hoje? O que eu não consegui fazer hoje? Por que eu não consegui? E isso me traz tranquilidade, sabe? Porque eu comecei a não pesar tantas coisas para minha... porque eu tenho a executar. Até eu tava conversando com meu marido esses dias, eu falei, hoje eu fiz o que deu, sabe? E tá tudo bem. Amanhã dá tempo de limpar a casa? Ok, amanhã eu limpo a casa, sabe?
Ah, então tá. Hoje eu vou só lavar roupa. Vou colocar a roupa na máquina e vou estender. E vou estimular o Matheus em casa. Vou brincar com a Giovana. Então, assim, é um jogo de cintura. É uma loucura que a gente tem que fazer. E organizar essas atividades de forma a dar prioridade àquilo que é essencial. Sim. É o melhor caminho. Com certeza. E viver, né? Sim. E viver, porque, gente, senão você fica só ali cuidando de casa, levando o filho na terapia e você, né? Porque a gente vê muitas mães assim, né, Fabiela? Depois de um certo tempo, você bate o olho na mãe e você fala, nossa, tá precisando de muita ajuda. Sim, a maioria, né? A maioria, nas conversas de recepção de clínica, a gente sente muito isso. Por isso que até eu também quis trazer esse assunto, rede de apoio, porque eu percebo que a grande maioria não tem rede de apoio. Isso se tratando de crianças atípicas. Sim. Então, é uma forma que esse podcast trouxe, com o conhecimento da Fabiela, com a vivência dela com o filho com autismo, eu também com o Mateuzinho, síndrome rara e poucos dias diagnosticado com TEA, a gente tentar trazer a realidade nua e crua, né? Que é de muitas mães aí do Brasil todo, que às vezes se fecham, se acabam, vão se definhando, e aí acontece o pior, e não é isso que a gente imagina para todas nós, né? Mas que é fácil? Não é fácil. E é possível a gente viver uma vida mais tranquila dentro daquele caos. Uhum. É possível. Porque o caos, ele se instala na nossa vida por vezes. Uhum. A gente só não pode se identificar com ele. Encontrar caminhos dentro daquilo que a gente pode, dentro das nossas condições, dentro de onde as nossas pernas alcançam. Uhum. É importante. E nós precisamos criar caminhos, cultivar sementes, boas sementes. Sim. Para que isso aconteça. Para que a gente tenha uma vida mais tranquila, coerente com aquilo que a gente está vivendo, mas aceitando também. Uhum. Aceitando aquilo que a gente não pode mudar. O diagnóstico do meu filho não vai mudar. No máximo, ele vai receber outros. Bem-vindo ao meu clube! Mas ele é autista. O que eu faço com isso? Eu aceito. Eu aceito. E a aceitação na nossa vida, Renata, ela é fundamental. Rogers falava disso, né? Quando me aceito como sou, então mudo. Nós mudamos a perspectiva depois da aceitação. As coisas ficam, vamos dizer assim, entre aspas, mais leves. Mas não mais leves, mas talvez mais fáceis. Sim, porque a aceitação traz clareza, traz entendimento e tranquilidade. Eu acho que traz uma libertação também. Libertação, ótima palavra. A gente se liberta. É. Então vamos lá. Deixa as suas redes sociais, Fabiela, onde você está atendendo. Pode olhar lá para a câmera, deixar os seus contatos, mas depois eu vou deixar na descrição do vídeo também. Tá bem. Instagram é Fabiela Selle, S-E-L-L-E. @Fabiela Selle. Eu também tenho o meu Instagram, que é Fabi Tintas e Cores, onde eu posto as minhas pinturas, as minhas artes. Que é maravilhoso. Obrigada. Eu atendo na Clínica Human, na cidade de Dourados, o atendimento presencial, e também atendo online. Uhum. E a Fabiela, gente, ela tem uma voz de fada. Não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Mas antes de conhecer você, que eu só te seguia no Instagram, enfim, aí as mães em comum, né, nas clínicas, eu falava da Fabiela, a Fabiela tem voz de fada. A Fabiela, eu falei, gente, quem que é essa Fabiela? Aí até que um dia eu cruzei com você no plano de saúde, né, mas a gente não se conhecia, e eu olhei, eu falei, gente, ela tem uma cara de fadinha mesmo. Aí depois a gente começou a conversar no primeiro encontro que você fez lá do grupo das mães autistas. Eu falei, realmente, ela tem uma vozinha de uma tranquilidade, gente, uma coisa. E eu já sou toda acelerada, né? Mas é assim mesmo. Mas, ó, então vamos pro nosso bate-volta? Vamos. Eu falo uma palavra, você pode devolver com outra palavra. Se não quiser responder também, ok, fica à vontade. Tá bem. Amor. Cuidado.
Um prazer. Pintar. Se você tivesse um superpoder, qual seria e por quê? Eu teria um pozinho mágico. Eu costumo dizer isso pros meus pacientes. Ai, como eu adoraria ter um pozinho mágico pra jogar na sua cabeça. E resolver todos esses problemas que você tá trazendo aqui. Mas não tenho. E eu brinco com isso. Porque seria ótimo, né? Nossa. Se tivesse superpoderes, eu adoraria que esse pozinho mágico acontecesse. Existisse e acontecesse na minha vida. Eu distribuí ele por aí. Você tem uma certa ligação com fada. Eu já viu? Se você achasse pó, você me avisa. Quem sabe? Vai que elas estão aí ouvindo. Uma saudade. Ai, minha mãe. Muita saudade. 7 anos sem ela. Um livro. A Morte, um dia que vale a pena viver, de Ana Cláudia Arantes. Sim, eu sempre pergunto, fala sobre o quê? Porque eu adoro o livro também. Esse livro fala sobre cuidados paliativos, sobre as pessoas que estão indo embora dessa vida, sobre o que elas falam sobre isso. Legal. É lindo esse livro, é lindo. Uma felicidade. A paz. A paz é uma felicidade para mim. O silêncio. O silêncio é o meu encontro comigo mesma. Uma frase que te define ou que você goste? A vida não é do jeito que a gente quer, mas se tem vida, tem jeito. Karina Fukumitsu. E precisa ser vivida. Sim, precisa. Fabiela, muita gratidão por você estar aqui comigo no podcast Mães Conectadas. É um prazer imenso ter você aqui. Eu acredito que a gente vai ter outros momentos. Obrigada, muito obrigada. E uma honra mesmo, de coração, em poder você partilhar o seu conhecimento conosco, deixar aqui muitas reflexões e dicas e ajudar muitas mães que estão aí do outro lado, né, precisando de uma palavra, de um apoio. E graças a Deus que hoje nós temos a internet, as redes sociais para fazer essa ligação, essa conexão. Tá muito bom? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Obrigada pela acolhida também. Eu que agradeço. E se esse conteúdo faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, deixa um comentário. Você tem rede de apoio? Você não tem rede de apoio? Como que você sobrevive a tudo isso? Tá bom? E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, tchau!